Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tic-Taca, eu sou o Eliseu. E eu sou o Fabrício. No vídeo de hoje, iremos fazer um panorama geral da Copa Libertadores, do sorteio e chaveamento. Até agora, qual clube te surpreendeu ou jogou melhor futebol dentro da Libertadores? E antes de iniciarmos a falar sobre o vídeo da Libertadores, queremos agradecer sobre o engajamento no último vídeo, que foi sobre a final da Champions League. Tivemos quase 1000 visualizações, porém, não tivemos tantos likes e inscrições. Queremos pedir para vocês deixarem o seu like aí, lembrando de deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso nos motiva, faz com que a gente queira melhorar nos vídeos e sempre estar trazendo vídeos novos para vocês. E na fase de grupos a gente está iniciando pelo grupo A, que quem teve a melhor campanha até agora da Libertadores foi o Palmeiras. Ganhou todos os jogos, 18 pontos, fez 25 gols, sofreu apenas 3, melhor ataque, melhor defesa, maravilha. Segundo lugar, classificando para as oitavas de final, Emelec com 8 pontos. Terceiro lugar, passando assim para a Copa Sul-Americana, o Deportivo Táchira, e o desclassificado ficou em último lugar, o Independente Petroleiro, com 1 ponto. No grupo B, quem classificou em primeiro foi o Libertad, com 10 pontos. Em segundo, o Atlético Paranaense, com os mesmos 10 pontos. Em terceiro lugar, caindo para a Sul-Americana, The Strongest, com 6 pontos. E com os mesmos 6 pontos, ficou a equipe do Caracas. No grupo C, o Estudiantes jogou muito, mas muito, ficou em primeiro lugar com 13 pontos. O segundo lugar foi o Vélez Sarsfield, que se classificou na última rodada, ganhando inclusive da equipe do Estudiantes lá na Argentina. Em terceiro lugar ficou o Clube Nacional com 7 pontos e em quarto lugar, infelizmente, o Red Bull Bragantino foi desclassificado com 5 pontos. No grupo D, tivemos um Atlético Mineiro terminando com 11 pontos e o Desportes Tolima também terminando com 11 pontos, inclusive ganhando no Mineirão de 2-1 do Atlético, assim se classificando em segundo lugar. Em terceiro, caindo para a Copa Sul-Americana, foi o Independente Del Valle com 8 pontos e em último lugar, o América Mineiro com apenas 2 pontos. No grupo E, tivemos a classificação em primeiro colocado do Boca Juniors com 10 pontos. Na sequência veio o Corinthians, que ficou em segundo com 9 pontos. Classificado para a Sul-Americana, ficando em terceiro colocado, foi o Deportivo Cali com 8 pontos e o lanterninha desse grupo foi o Always Ready com 5 pontos. No grupo F tivemos a classificação do timaço do River Plate com 16 pontos. Na sequência veio o Fortaleza, que classificou aí de maneira inédita com 10 pontos. Terceiro colocado foi o Colo-Colo do Chile com 7 pontos, indo aí para a Sul-Americana. E o Alianza Lima apenas 1 ponto, na última rodada ele tomou 8 do River Plate. No grupo G, tivemos a classificação do Colón com 10 pontos, foi um grupo bem equilibrado. O segundo colocado foi o Cerro Porteño com 8 pontos. Terceiro colocado foi o Olímpia, que foi para a Sul-Americana. E o último colocado, o tradicionalíssimo Peñarol do Uruguai. Já no grupo H, tivemos a classificação do Mengão com 16 pontos, classificou aí com uma certa tranquilidade. Na sequência veio o Tajeres de Córdoba com 11 pontos. Terceiro colocado, que foi para a Sul-Americana, foi o Universidade Católica com 4 pontos. E o quarto colocado, lanterninha, foi o Sporting Cristal com 2 pontos. Abordando sobre as estatísticas gerais, falando sobre participações em gols, tivemos como destaque o Rafael Navarro do Palmeiras, com 9 participações em gols. Na sequência tivemos aí o Henrique Triveiro, com 8 participações, o Julian Álvares do River Plate com 8 participações e uma galerinha com 6 participações, que no caso é o Rafael Veiga, Bruno Henrique, Sornosa e o Iago Pikachu. Falando sobre as equipes agora, número de cartões amarelos, as equipes mais indisciplinares. Nós tivemos aí o Nacional do Uruguai com 23 cartões amarelos, número elevadíssimo. Na sequência depois temos aí o Olímpia, 21, e o Tolima com 21 cartões amarelos também. Já o número de cartões vermelhos, tivemos o Always Ready com 3, seguidos de Colo-Colo e Independente Petroleiro com 2. Posse de bola, tivemos em destaque aí, entre os 3 primeiros, 2 brasileiros. O Atlético Paranaense com um pouco mais de 62% de posse de bola, numa média geral. Na sequência veio o Boca Juniors com 61,2% e o Palmeiras com 61%. Tivemos aí gols marcados. O Palmeiras foi quem teve aí a maior estatística, com 25 gols marcados. River Plate na sequência veio com 18 e o Flamengo com 15. Agora sobre as defesas, tivemos aí o Palmeiras que sofreu apenas 3 gols junto com o River Plate e o Corinthians que sofreu apenas 4 gols. Já em jogos sem sofrer gols, tivemos a equipe do Olímpia,
do Estudiantes e do Talleres com 4 jogos sem sofrer gols. Após a finalização da fase de grupos, vamos falar sobre o sorteio da Libertadores. Os confrontos ficaram da seguinte maneira: a equipe do Atlético Paranaense enfrentará o Libertad, o Fortaleza pega a equipe do Estudiantes, o Emelec enfrenta o Atlético Mineiro e o Cerro Porteño enfrenta o Palmeiras. A equipe do Tolima enfrenta o Flamengo, o Corinthians reedita aí o confronto da fase de grupos contra o Boca Juniors. Vamos ter aí, um clássico argentino entre Vélez e River Plate e outro clássico argentino entre Talleres e Colón. E após destrinchar o sorteio das oitavas de final, estaremos agora falando sobre o chaveamento. Do lado esquerdo, temos ali, na primeira partida, o Atlético Paranaense contra a equipe do Libertad. Na minha humilde opinião, quem vai passar vai ser a equipe do Atlético Paranaense, ganhando os 2 jogos, tanto no Paraná quanto no Paraguai. E abaixo, o vencedor desse jogo de Atlético Paranaense e Libertad vai enfrentar o vencedor de Fortaleza e Estudiantes de La Plata. Um jogo duro, um jogo difícil para a equipe do Fortaleza. Acredito que o Fortaleza não passe nesse jogo, ele vai acabar perdendo esse jogo na Argentina, que vai ser um jogão, e assim vai passar a equipe do Estudiantes, porque eu acredito que no Ceará o Fortaleza ganha de 1-0. E logo abaixo temos o confronto entre a equipe do Emelec e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o grande favorito e vai estar se classificando para as quartas de final da Libertadores. E no chaveamento de baixo também temos um jogo simples para a equipe do Palmeiras. Deu sorte no sorteio, pegou a equipe do Cerro Porteño e vai ganhar as 2 partidas e assim se classificando para as quartas de final da Libertadores. Seguindo a projeção ali dos classificados das oitavas de final, entre o jogo de Atlético Paranaense e Estudiantes, vai ser um jogão tanto no Paraná quanto na Argentina, e creio que a equipe do Estudiantes vai acabar passando para a semifinal, porque é uma equipe mais forte, é uma equipe mais completa do que a equipe do Atlético Paranaense, até porque o Atlético Paranaense está meio que derrapando ali no Campeonato Brasileiro e derrapou também na Libertadores. O confronto de baixo do chaveamento das quartas de final é entre Atlético Mineiro e Palmeiras, na minha humilde opinião. Eu acredito que a equipe do Palmeiras passe do Atlético Mineiro, porque é um time muito mais completo e é o time a ser batido nessa Libertadores, tá? Indo em busca do tricampeonato direto. Já na semifinal teremos um confronto entre brasileiro e argentino, entre Palmeiras e Estudiantes de La Plata, sendo os 2 jogos bem complicados, tanto na Argentina quanto na Allianz Arena. Allianz Parque. Vai ser 2 jogos difíceis, como eu já havia dito. Vai ser um empate na Argentina, um empate aqui no Brasil e vão ser decidido o finalista nos pênaltis, assim passando a equipe do Palmeiras. Do lado direito do chaveamento temos o confronto do Tolima contra o Flamengo. Vai ser um confronto bem equilibrado. O time do Tolima não é tão fraco assim como muitos pensam. Deu trabalho demais para o Atlético Mineiro na fase de grupos. Só que eu acredito que o Flamengo deva passar por ter jogadores mais decisivos, né? Vai acabar avançando aí para as quartas de final. No confronto de baixo vai ter aí, acho que talvez o principal jogo, né, desse mata-mata entre Corinthians e Boca Juniors. Vai ser um jogo bem difícil. Acredito que o Corinthians deva passar por ter assistido alguns jogos do Boca Juniors. Não confio tanto assim no time argentino. E já pensou um confronto entre Flamengo e Corinthians na Libertadores? Ia ser sensacional. Logo abaixo temos o confronto argentino entre Vélez e River Plate. Minha opinião, o River Plate tem mais time que o Vélez, tem mais jogadores que desequilibram dentro do jogo e provavelmente o River Plate deve avançar para a próxima fase. E no confronto argentino de baixo temos aí a equipe do Colón e do Talleres. Ao meu ver, o Colón é um pouco mais forte, mas talvez esse confronto seja o mais equilibrado entre todos. Projetando aí, avançando esses times, um confronto entre Corinthians e Flamengo ia ser um jogaço, talvez o principal jogo da competição. Acredito que o Flamengo seja um pouco melhor que o Corinthians, apesar da bagunça que o time rubro-negro está vivendo aí na competição. Não só na competição da Libertadores, mas como no Brasileiro, está se recuperando aos poucos. Acredito que o Flamengo deva avançar. E no confronto de baixo, o River Plate acredito que deva chegar não só nessa fase, mas até a final. Venceria o Flamengo, na minha opinião, e faria aí o confronto na finalíssima contra o Palmeiras. E para vocês, quais são as suas projeções? Quem fará a grande final da edição de 2022 da Copa Libertadores da América?
E sobre as datas e os horários dos confrontos das oitavas de final da Libertadores, temos na terça-feira, semana que vem, dia 28, um jogo às 7h15 da noite, que é Emelec e Atlético Mineiro. Temos 2 jogos às 9h30 da noite, sendo eles Atlético Paranaense e Libertad, e o jogo entre Corinthians e Boca Juniors, que vai ser um jogão que vai ser transmitido pela SBT. Lembrando, SBT, patrocina nós. Na quarta-feira, dia 29, temos 2 jogos às 7h15 da noite e 2 jogos às 9h30. Os jogos às 7h15 é Cerro Porteño e Palmeiras, o time que é favorito ali ao tricampeonato direto da Libertadores. O segundo jogo é um confronto argentino, um jogaço entre Talleres de Córdoba e Colón. Os jogos da 9h30 da noite, temos Tolima e Flamengo e Vélez e River, outro favorito também para chegar à final da Libertadores. Na quinta-feira, o único jogo da quinta, 9h30 da noite, entre Fortaleza e Estudiantes de La Plata. Os jogos de volta dos confrontos estão marcados para terça-feira, no dia 5 de julho. Primeiro jogo, Atlético Mineiro e Emelec, acontece aí às 7h15 da noite. 2 jogos às 9h30. Temos aí Boca Juniors enfrenta o Corinthians e o Libertad enfrenta o Atlético Paranaense. Na quarta-feira, dia 6 de julho, temos 2 jogos às 7h15 entre Colón e Talleres e Palmeiras e Cerro Porteño. Já às 9h30 temos o confronto entre o Flamengo e o Tolima e o River Plate enfrenta o Vélez. Na quinta-feira, mais uma vez o jogo isolado do Fortaleza. Neste caso, o Fortaleza vai visitar a equipe do Estudiantes. O jogo acontece às 9h30 da noite. Bom, pessoal, e com isso encerramos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou passar o máximo de informações possíveis aí sobre a competição da Libertadores. Obviamente, se vocês gostaram aí do vídeo, peço que deixem aquele like, se inscrevam no canal, rapaziada, pra gente ficar cada vez mais motivado, trazer novos conteúdos. Lembrando que a gente está aberto também a sugestões de temas, só vocês deixarem nos comentários. Temos também o Instagram do canal, onde a gente posta lá conteúdos exclusivos. E quem sabe em breve a gente vai abrir aí uma conta do TikTok, beleza? Pra gente ficar aí próximo de vocês cada vez mais. Então é isso, vou encerrando o vídeo por aqui. Tamo junto, valeu e fui!